Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema do nosso vídeo é os impactos da Revolução Industrial. Nós vimos em outros vídeos já o que foi esse processo de Revolução Industrial. Na verdade, quatro, né? Um no século XVIII, outro no XIX, outro no XX, outro acontecendo agora no XXI. E quais são os impactos dessas revoluções industriais na nossa vida, na nossa cultura, na economia, na política, etc. Primeiro a gente pensa em questões de trabalho, mercado de trabalho. No século XVIII, isso vamos ver também atravessando aí o século XIX e chegando ao XX, as condições de trabalho nas fábricas eram precárias, né? Você tinha aí jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas por dia, mulheres e crianças fazendo o mesmo trabalho que os homens, porém recebendo salários muito menores, né, condições de higiene e alimentação muito precárias, direitos trabalhistas que não existiam, e tudo isso motivou as lutas dos trabalhadores. Inclusive, no século XIX, isso motivou até o surgimento e o crescimento de todo o ideal socialista, né, que vai construir o seu corpo de ideias em cima do propósito de criar um governo dos trabalhadores. Então veja que as lutas dos trabalhadores tiveram aí uma importância histórica muito grande, desde o século XVIII até hoje. No início do XX você tem já a elaboração de vários direitos trabalhistas sendo construídos aí através dessas lutas. Um dos instrumentos principais de lutas, já desde o século XVIII, eram as greves, que tiveram aí várias características, né? Por exemplo, no século XVIII era muito comum o chamado ludismo, que era a prática de protestar quebrando máquinas. Ou você tem outras maneiras aí, como protestos nas ruas, né, que vão caracterizar aí as lutas dos trabalhadores. Aqui no Brasil, o corpo de direitos trabalhistas foi sendo construído no início do século XX, né, culminando aí com a consolidação das leis do trabalho em 1943 no governo de Getúlio Vargas. Outros impactos aí da Revolução Industrial, elas têm a ver com a organização da economia. Então você tem, por exemplo, a primeira Revolução Industrial acontecendo na mesma época em que crescia também, dentro do iluminismo, o pensamento liberal. Então Adam Smith, ele fala muito sobre a construção da riqueza de um país, a função do indivíduo nesse contexto, né, a liberdade de comércio, a liberdade de lucro, e tudo isso numa perspectiva de uma economia capitalista e que vai ver aí na industrialização a sua forma de se materializar. Também temos, por exemplo, a criação das fábricas, né, como um impacto, uma contribuição da Revolução Industrial para o nosso cotidiano, a chamada economia de mercado, os ciclos econômicos. Então nós vemos aí constantemente nos nossos noticiários, né, quando fala uma moeda está sendo desvalorizada, ou então os investidores estão investindo mais ou estão investindo menos, o governo está trabalhando para gerar empregos, ou então o desemprego tem aumentado. Então todas essas questões ligadas à economia, à participação da política na condução dessa economia e o mercado de trabalho nesse contexto, tudo isso tem herança naquilo que se construiu a partir da Revolução Industrial. É isso, e nos próximos vídeos teremos mais. Muito obrigado.